de ler a palavra do Senhor, pedindo para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, realize a boa obra. E logo depois da oração, as crianças entre 5 e 10 anos poderão descer com a tia Lude para a lição de hoje. Vamos orar primeiro, tá? Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua presença conosco, pelo teu Espírito Santo, pela oportunidade de estarmos aqui com parte da igreja reunida. Oramos por aqueles que estão em casa, alguns estão em Brasília, outros bem distantes, celebrando o culto conosco nessa noite. E nós oramos para que o Senhor guarde a todos nós, que possamos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Senhor ministre graça, cura, perdão, salvação, que o Senhor venha ao nosso encontro, tem misericórdia de nós. Abençoa de maneira especial também as crianças no culto de hoje. Guarda-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode descer, criançada, 5 a 10 anos. Enquanto isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura dos versos 26 a 34. É o texto que nós temos para hoje, nesse período chamado de tempo comum, no calendário litúrgico. E nós vamos ler as Escrituras e meditar sobre ela. Diz assim, a partir do verso 26, Marcos 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Até o verso 34, que o Senhor nos abençoe. Bem, é um texto bem interessante, que nos fala sobre o crescimento do reino de Deus. Nós temos aqui hoje duas parábolas sobre a temática da agricultura. E nós vemos aqui que ao final desse texto que lemos, Jesus fala que a parábola é algo, é uma forma, é uma técnica que ele usa de comunicação, versos 33 e 34. O texto diz que ele anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. E é interessante que há uma conexão desse versículo, versículo de número 33, com os versículos 11 e 12 do mesmo capítulo. Quando Jesus, após falar a parábola do semeador, contar a parábola do semeador, ele conversa com seus discípulos sobre essa ideia da parábola. Ele diz no versículo 11, ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Olha que interessante. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. O que Jesus está nos dizendo aqui, é que essa forma de contar histórias, contar parábolas, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, ele está ensinando sobre a palavra do Senhor. No entanto, enquanto para alguns é uma boa história, para outros, essa palavra é uma revolução poderosa, que causa uma transformação interior na vida da pessoa de uma forma completa.
É isso que ele está dizendo. Ele anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Quando você ouve a palavra, essa palavra chega a você tanto quanto você pode receber. Para alguns, a gente sai daqui emocionado com as histórias que ouvimos dos pastores, dos pregadores, das pregadoras, mas para outros é uma palavra que implode dentro de nós e nos impele a transformações. Outra coisa que Jesus diz sobre as parábolas, diz no versículo 34 que ele se utilizava da parábola sempre como recurso, era prática comum na pregação do Senhor. E ele pegava elementos do dia a dia e trazia para as pessoas, e assim ele ensinava sobre as verdades do reino de Deus. Aos discípulos, aos próximos, ele explicava tudo, é o que diz o texto. Bem, por isso eu chego à seguinte conclusão, que ler a Bíblia é bem mais do que um exercício literário. Ler a Bíblia é diferente de ler Machado de Assis, por exemplo. Ler a Bíblia é diferente de ler qualquer grande literatura, o grande livro do compêndio aí da literatura mundial. Para ler a Bíblia, nós precisamos da luz da revelação divina para compreendê-la, porque senão ela não passa de bela história. O texto está nos dizendo aqui que Jesus, aos próximos, ele explicava tudo. Nós precisamos que Jesus nos explique tudo sobre a palavra. Nós precisamos que o Espírito Santo revele a nós a palavra do Senhor. Por isso, uma dica, se você ainda não faz, você precisa orar antes de ler a Bíblia. E você precisa orar depois de ler a Bíblia. E a oração tem que ser mais ou menos assim: me revela, Senhor, porque senão eu não consigo ver. Me revela, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento para que eu possa compreender. Me explica, Senhor. Eu preciso de algo mais do que uma bela história. Eu preciso de uma verdade profunda para o meu coração, para me conduzir segundo a tua vontade. Então nós vemos aqui que Marcos nos fala que Jesus então conta algumas parábolas. Nós lemos sobre duas parábolas e elas estão conectadas com a parábola do semeador, que aparece no versículo 1 até o versículo 20. Eduardo, se puder aumentar um pouquinho o retorno para mim, por favor. Então nós vemos aqui que nós não podemos ler as duas primeiras parábolas, ou melhor, não podemos ler as duas parábolas que lemos hoje sem entender a primeira. A primeira ela é muito conhecida, a parábola do semeador. O texto diz que o semeador saiu a semear, começou a lançar a semente, e diz a palavra que parte dela cai no solo duro da beira da estrada. E as aves então pegam a semente e levam a semente. A segunda parte cai no solo rochoso, não havendo terra suficiente, a semente não lança raízes e ela seca com o sol. A terceira semente cai entre os espinhos, um solo já ocupado por outro tipo de planta, uma erva daninha, uma planta daninha, que sufoca a plantinha nova, um espinheiro. E a quarta semente cai em boa terra, e Jesus, na parábola, diz que essa frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Uma semente que se transforma em muitas outras. Jesus então está nos mostrando aqui como é que os corações humanos, como é que o nosso coração reage à semeadura da palavra de Deus. Alguns têm um coração tão duro que a palavra de Deus não encontra espaço. Por isso Satanás leva a palavra e essa palavra não produz nada. Satanás vem e tira. Quantas vezes a gente está ouvindo a palavra e a palavra não entra no nosso coração está endurecido para a realidade de Deus e Satanás simplesmente tira a palavra e nada acontece. Outros são corações que não permitem que a palavra se instale e crie raízes, não se aprofunde,
são conversões festivas, cheia de pirotecnia, choro, desespero, já visto demais em acampamento, Senhor, aquela coisa toda, mas que morrem diante das primeiras provações do sol da justiça, exatamente porque não tem raiz. O sol que alimenta as plantas com raízes é o mesmo sol que seca e mata planta sem raiz. As provações que fortalecem uns crentes firmados em Cristo, essas mesmas provações fazem crentes débeis na fé, sem raízes, enfraquecer e abandonar a fé e a palavra de Deus. Os terceiros são os corações divididos. Quando a semente da palavra é lançada, o coração já tem dono. O espinheiro já está lá. Jesus chama os espinheiros de preocupações desta vida, engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Versículo 19. A plantinha nasce, ela cresce, mas sufocada, ela se torna infrutífera. Assim são aqueles que são crentes, mas estão sufocados pelos prazeres desse mundo, pelos anseios desse mundo, e por isso não produzem fruto, não levam outros a Cristo, estão tão preocupados em estar bem na sociedade, de não queimarem o filme no trabalho, aonde quer que seja, estão tão preocupados com a sua própria situação para se dar bem nessa sociedade, nesse mundo perdido e caído, que acabam abrindo mão da sua lealdade a Cristo. As ansiedades com o futuro, o medo do amanhã, o desejo de ficar rico, os anseios pelas coisas desse mundo, os tornaram árvores sem fruto, plantas que não frutificam, crentes sem manifestações visíveis de um testemunho vibrante e poderoso. Os últimos são aqueles corações em que a semente caiu num solo bom e preparado para receber a palavra. Esses acolhem a palavra, as raízes nascem, se espalham, aprofundam. Nesse coração não tem outro Deus concorrente, por isso produzem frutos abundantes para a glória de Deus. Eu imagino que depois que Jesus conta essa parábola, e depois que ele explica a parábola para os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, eles ficaram muito frustrados. Imagine só, a pergunta deles para Jesus era mais ou menos assim: então Jesus, isso significa que somente 1/4 das pessoas que ouvirem as nossas pregações, isso significa então, Jesus, que apenas 25% das pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho que iremos pregar, só esses verdadeiramente se converterão e produzirão frutos? Eu, Carlinhos, particularmente acho que 25% já seria um número maravilhoso. Se 25% das pessoas para as quais nós pregamos convertessem e produzissem frutos para a glória de Deus, já seria uma bênção enorme. Mas os discípulos aqui parece que estão meio frustrados com isso. Por isso então, Jesus conta outras 2 parábolas sobre a agricultura, que vão como que casar com essa primeira. Ele conta a parábola da semente, versículo 26 a versículo 29. E ele conta a parábola do grão de mostarda, dos versos 30 a 32. A parábola do grão de mostarda, ela é mais conhecida, ou ela é mais pregada, porque ela está nos outros evangelhos sinóticos. No entanto, a parábola da semente só está aqui em Marcos. São parábolas sobre o reino de Deus. Na parábola do semeador, a ênfase está no coração humano, não é isso que nós vimos agora? É como a parábola nos explica como é que o coração humano recebe a semente da palavra. Uns estão endurecidos, outros têm pedra, outros têm espinheiro e outros frutificam. Então, a parábola do semeador, a ênfase está no coração humano e como ele acolhe. No entanto, a parábola da semente, a ênfase é outra. Diz assim, versículo 26,
O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. E a parábola diz que ele lança a semente e depois ele vai dormir. Ele segue a sua rotina diária. Ele segue no outro dia fazendo as suas coisas. Ele segue ocupado de sua vida. Enquanto isso, a semente misteriosamente germina e cresce. Se a parábola do semeador fala da responsabilidade humana diante da palavra que foi semeada, como acolheremos a palavra em nosso coração, a parábola da semente fala sobre a soberania de Deus que faz germinar a semente. Versículo 27. Estando dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, o agricultor não saiba como. Versículo 28. A terra por si própria produz o grão. Veja comigo então o que o texto está nos mostrando. Se por um lado reagimos diante da palavra, oferecendo ou não o nosso coração, por outro lado, a Bíblia nos mostra que há um agir de Deus sobrenatural, intenso, profundo, que ninguém pode controlar. O que a parábola está dizendo é que o homem não pode fazer nada diante da soberania divina. Esse outro lado da moeda nos mostra que só pelo poder dado por Deus é que nós podemos ir a Jesus e termos uma fé verdadeira e frutífera. Ninguém, absolutamente ninguém, se converte por si só. É isso que a parábola está nos dizendo. Ninguém vai a Deus sem que antes Deus o chame, sem que antes Deus comece a incomodar, a chamar, a tratar no coração. Eu fico lembrando da minha vida, né? Quando Jesus começou a falar comigo. Foi interessante, eu não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que eu tinha uma necessidade existencial profunda de algo ou de alguém, de algo que pudesse como que matar uma saudade, não sei de quem, não sei de quem. E foi exatamente nesse momento, nessa vontade, nesse desejo, nesse anseio, que o meu coração clamava, foi que a palavra do Senhor chegou a mim. É assim, Deus nos prepara para ouvir a palavra dEle. Ninguém vai a Deus a não ser que Deus o chame. Porque o homem por si só, é assim que nós entendemos, ninguém por si só, de si mesmo, vai a Deus, porque o homem está irremediavelmente perdido. A não ser que Deus nos chame, a não ser que Deus lance no nosso coração esse anseio por Ele, essa sede de Deus, de outra forma nós não iremos ao Pai. É Ele quem faz germinar misteriosamente o grão lançado em solo. É Ele quem faz o nosso coração arder de amor por Ele, pelo Evangelho, pela igreja do Senhor, desejar render a nossa vida inteiramente ao seu governo. É por Ele. Ontem eu estive com o Eric na festa da colheita da Unievangélica, a universidade lá de Anápolis. Eles estavam colhendo os grãos de um plantio experimental de milho do departamento de agronomia daquela universidade. E eles me convidaram para pregar sobre a festa da colheita e me convidaram para cantar umas modas caipira evangélica. E eu fui. E nós tivemos ali com os técnicos da Unievangélica, e aqui o Vinícius é doutor nesse negócio aí, o mais do que doutor, né? Nós tivemos uma aula sobre tecnologia agrícola. E eles mostravam para a gente como é possível tornar o solo daquela região ali, próximo a Cocalzinho, que é um terreno difícil. Meu pai falou assim, onde dá canela de ema, meu filho, não adianta plantar assim, de qualquer jeito, que o negócio não nasce. E lá só dá canela de ema naquele cerrado, né? E ali então, eles fizeram um experimento
um determinado milho, usaram a tecnologia da agricultura e eles mostraram como é possível tornar o solo mais preparado e adequado para uma produção de qualidade, sem afetar o meio ambiente, sem deteriorar a criação, uma agricultura sustentável. Nós vimos na prática a colheita ali, as máquinas colhendo milho. Interessante como a máquina separa tudo, a palha separa o milho e já debulha o milho, tudo ao mesmo tempo. Vimos sobre fertilização, sobre utilização da palha, do milharal já seco, como adubagem do solo. Ou seja, o plantio do próximo ano, a terra estará mais adubada ainda e produzirá mais ainda com o que sobrou do ano passado, que agora virou adubo. Foi uma experiência fantástica, muito bela. No entanto, olhando para tudo aquilo, ninguém pode forçar a semente a germinar e a crescer. Não há tecnologia humana disponível para fazer isso acontecer. Esse mistério, esse segredo é do Senhor ao agricultor. Depois de plantar e fazer tudo o que está ao seu alcance, resta dormir, descansar e deixar que Deus faça o que lhe cabe, o restante, e aguardar com paciência. Porque o milho pode estar lindo, maravilhoso, mas dá uma praga lá e ninguém, às vezes uma praga incontrolável, vamos dizer assim, um coronavírus do milho, né? Que vai lá e destrói com tudo. É o do Senhor, Deus é quem cuida, é o Senhor quem faz crescer. Então resta a cada um de nós plantar e descansar e deixar que Deus faça o restante, aguardando com paciência. Assim também é no reino espiritual. Admitir que não sabemos, que não podemos, é um excelente início. É o Senhor quem realiza. É Ele quem estabelece o seu reino entre nós. O versículo 28 diz que a terra por si própria produz o grão. Literalmente, significa automaticamente, porque vem do original, lá no grego, a palavra automate, no grego, significa também sem uma causa visível, sem qualquer intervenção ou ajuda humana. Essa palavra só aparece, do grego, só aparece aqui em Marcos, e também em Atos capítulo 12, versículo 10, quando Pedro estava prisioneiro e quando o Senhor o liberta da prisão, e o texto diz que quando ele chega diante daquele portão enorme de ferro que prendia os presos ali, o portão automaticamente se abre, ou seja, o portão abre por si mesmo para que Pedro e o anjo saíssem sem nenhum esforço humano. Eles não precisaram tocar no portão, o portão se abriu automaticamente. Essa é a ideia, essa é a obra que Deus realiza. Deus age misteriosamente, inexplicavelmente, na implantação do seu reino, tanto no coração humano, quanto na sociedade, quanto na comunidade. O versículo 28 fala ainda que a semente, em cooperação com o solo, primeiro gera o talo, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Hernandes Dias Lopes dá uma explicação interessante sobre isso. Ele diz que são estágios, e a gente sabe que é. Diz também que não são tão distinguíveis ou separáveis, mas fazem parte de um processo. Mas nós poderíamos dizer, dentro desse processo, que na primeira fase dessa semente germinada, a primeira fase é quando surge esse talo. É uma fase de profunda inquietação interior, e talvez você que esteja aqui nessa noite, talvez você que esteja na sua casa, você que esteja participando conosco no culto presencialmente ou virtualmente em sua casa, é possível que isso esteja acontecendo com você, essa fase onde há uma profunda inquietação interior. É quando a pessoa é confrontada pela palavra de Deus, é quando as velhas estruturas da vida são questionadas, é quando as nossas verdades são desintegradas, e nós somos desconstruídas, e nós somos desafiados à reconstrução da nova vida.
Essa é a primeira fase. A segunda fase, Hernandes Dias Lopes chama de a fase da espiga, que representa a exteriorização dessa inquietude internalizada e que começa a florescer. É quando nós começamos agora a abandonar uma série de práticas mundanas, pecaminosas, e começamos agora a adotar novos valores na nossa vida, porque entendemos que é impossível, não dá para ser verdadeiro cristão permanecendo na prática do pecado. Não há como. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é a fase da espiga cheia de grãos. Só então é que manifestam-se os frutos de Deus na nossa vida. É Jesus se manifestando em nós e os frutos da nossa vida sendo revelado a todos. É quando as pessoas começam a olhar para nós e começam a perceber os frutos de Deus. Antes não dá para perceber, nós ainda somos talos ou então somos espigas sem grão. Mas quando nós já vencemos então toda essa etapa, as pessoas começam a olhar para a gente e falam assim: poxa, sua vida me inspira a caminhar com Jesus. É um processo glorioso de maturidade cristã. O projeto de Deus para o seu povo, e presta atenção nisso que eu vou falar, o projeto de Deus para o seu povo não é apenas levar o seu povo para a glória. Se você acha que Jesus morreu para que você pudesse ir para o céu, ou para que você pudesse viver a eternidade gloriosa com Ele, na Nova Jerusalém, a palavra do Senhor está nos dizendo que é mais do que isso. Deus deseja nos transformar à imagem do Rei da Glória. Não é apenas ir para a glória, mas sermos transformados na imagem de Jesus. É isso que a palavra do Senhor nos revela. E isso ainda aqui nessa vida. E os frutos são manifestações dessa graça de Deus na vida daqueles que temem o Senhor e querem viver uma vida para a glória dEle. O versículo 29 nos fala da colheita, ou seja, do grande dia da volta de Jesus, o reino vindouro. Logo que o grão fica maduro, versículo 29, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Embora os sinais do reino já sejam visíveis entre nós, embora já possamos ver os frutos, a semente germinando, embora já possamos ver os talos, as espigas e as espigas com grãos, não é a hora da colheita ainda. Vai chegar o tempo da colheita, o momento da grande colheita, quando os campos estiverem completamente brancos para a ceifa. Aí Jesus virá para ceifar e para colher. E Ele separará o joio do trigo. É isso que nos diz as Escrituras. Bem, nós devemos seguir adiante. Portanto, devemos seguir operosos, produtivos na obra do Senhor, até que chegue o dia em que Jesus virá e Ele ceifará a colheita. Por isso, por favor, não permita jamais que questões como pandemia ou qualquer outro problema na vida, novo emprego, casamento, filho, isso roube de você a operosidade e a produtividade na obra do Senhor. Nós não podemos justificar-nos diante dessas novidades e muitas vezes bênçãos de Deus na nossa vida. Às vezes as bênçãos de Deus na nossa vida são desculpa para deixarmos de sermos produtivos no reino de Deus. Não podemos, absolutamente não podemos. Nós não podemos parar de trabalhar, não podemos parar de pregar, não podemos parar de anunciar, pois em breve Jesus virá. E devemos oferecer a Ele, então, o fruto do nosso trabalho para a honra e para a glória do Senhor. Amém, gente? Vocês estão de máscara aí, mas vocês estão confiando aí? Estão entendendo isso? Estão concordando? Amém?
Amém? É isso aí, Carlinhos. Falou e disse. Beleza, isso mesmo. Então, amém. Sigamos adiante. Agora nós vemos então a parábola do grão de mostarda, que está aí a partir do versículo 30. É nesse contexto então que surge essa outra parábola, né? Se a primeira fala de responsabilidade humana, que é a parábola do semeador, fala de responsabilidade humana, e a segunda fala sobre soberania divina, o Deus que faz crescer a semente, enquanto o cara está dormindo lá, a terceira agora fala do crescimento abundante que surge da interação, da ação divina e da ação humana na semeadura do Evangelho. Então, se você acha que é só Deus que faz, está errado. Se você acha que é só você quem faz, está errado. Nós vemos aqui a ação de Deus e a ação do homem. Vemos aqui a responsabilidade humana e a soberania divina agindo juntos para, nessa interação das duas, o crescimento do reino ser abundante. Em primeiro lugar, na parábola aí do grão de mostarda, o reino de Deus começa pequeno. Ele diz que é como uma semente de mostarda. Eu até bem pouco tempo, antes da mudança do antigo prédio para cá, eu tinha 2 saquinhos de grão de mostarda que eu ganhei. Um era um grão de mostarda pretinho, bem pequenininho, e outro era um grão de mostarda mais branquinho, mais esbranquiçado, um pouquinho maior. E eu ficava impressionado com o tamanhozinho daquela coisa, parecendo uma cabeça de um alfinete. O texto nos diz que esse é a menor das sementes das hortaliças. E diz também que ela chega lá em Israel, ainda nos dias de hoje, a dar ramos de 3 metros, 4 metros e meio de altura. Nós vemos aqui que a semente de mostarda representa o que é pequeno e insignificante. A menor das hortaliças, versículo 31. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e você sabe muito bem disso, porque eu imagino que você deva sofrer algum tipo de perseguição, ou às vezes seja motivo de chacota no seu ambiente de trabalho, ou na família, se a sua família não é uma família cristã. Mas o mundo olha para o reino de Deus e só vê fraqueza. O mundo olha para o reino de Deus e pensa Jesus na manjedoura. Um Jesus crucificado. As pessoas olham para o reino de Deus e veem uma igreja que começa pequena e é perseguida. Uma igreja onde muitos morrem por dizerem discípulos de Cristo. Ou seja, o reino de Deus começa pequeno. Mas em segundo lugar, a parábola nos diz que os resultados grandiosos se desenvolvem a partir dos pequenos começos. Verso 32. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O comentário de Hendrickson, ele diz o seguinte: grandes rios surgem em pequenas nascentes de água. O carvalho forte e alto cresce a partir da pequena noz. Sabe aqueles carvalhos onde são necessárias algumas pessoas para abraçar o tronco dela? Árvores centenárias. Elas nasceram de uma pequena noz, de um pequeno grão. Eu, viajando com a minha família, alguns anos atrás, pelo interior de Minas, próximo a Diamantina, Milho Verde, aquela região, nós passamos perto de algumas nascentes. E quando passamos perto das nascentes, vimos ali pequenas fontes de água cristalina, bonitas, mas filetes de água. E tinha uma placa bem ao lado daquelas nascentes que dizia seguintes palavras: aqui nasce o Rio São Francisco. Aquilo virou o Rio São Francisco.
que vai bater no meio do mar. Assim é o reino de Deus. A igreja que nasce em Pentecostes, em poucos anos, se alastra por todo mundo conhecido, não sem perseguições. E o Império Romano, poderoso e grandioso, que perseguiu a igreja, que matou cristãos, que queimou-os vivos e os lançou na cova dos leões. Esse reino poderoso foi destruído e hoje não passa de história. E o reino de Deus, esse cresceu e segue crescendo. O pequeno rebanho se tornaria uma incontável multidão, conforme nos revela Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Gente vindo de todas as tribos, etnias, nações, povos, raças e línguas, diante do trono do Cordeiro. A pedra de Daniel capítulo 2, verso 35, que o pastor André, se não me falha a memória, ele mencionou isso. Ela está predestinada a se tornar uma montanha tão grande que encherá toda a terra. E o texto de Daniel fala do reino de Deus, onde todos os reinos desse mundo, vários já foram vencidos e outros ainda serão, porque o reino de Deus encherá toda a terra. Nos seus ramos, nos ramos dessa árvore vinda de uma pequena semente, as aves dos céus poderão se abrigar e já se abrigam à sombra, à sua sombra, verso 32. As profecias de Ezequiel capítulo 17, Daniel capítulo 4 indicam que é uma referência ao reino que abrigaria povos de todas as etnias do mundo. Isso já se cumpre hoje. E o reino continua se alastrando, até que todo o mundo ouça que Jesus é Senhor, então virá o fim. Portanto, querido, querida, você que está aqui, jamais despreze os humildes começos. Abençoada é a pessoa que participa ativamente na promoção do crescimento do reino. Sabe muitas vezes aonde é que o reino começa? Veja comigo, capítulo 5, versículo 19. Você vai virar uma página aí, e nós vamos encontrar o seguinte texto. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Isso aqui é sobre aquele endemoniado, né? Que a gente contou até a história dele recentemente aí para as crianças de Gadara, né? Onde ele estava aprisionado por muitos demônios, legiões de demônios. Jesus então liberta aquele homem e ele fala assim: ah, Jesus, agora eu quero caminhar contigo, quero ir com o Senhor aonde o Senhor for. Jesus fala: não, vá para a sua casa, comece o reino de Deus na sua casa. Aonde é que muitas vezes o reino de Deus iniciará? Você às vezes está tão preocupado com missões mundiais, povos da terra, mas você tem pregado na sua casa? O seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, seu neto, sua neta, seu avô, sua avó, eles já ouviram sobre o reino de Deus, eles já ouviram sobre Jesus. Não despreze os humildes começos. Abençoada é a pessoa que participa ativamente na promoção do crescimento do reino, começando em casa, até chegar aí, se você puder abrir comigo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Começa em casa, sem perder de vista o mundo todo. Ok, é isso que as parábolas nos dizem. Quais seriam as aplicações que eu quero trazer para a nossa reflexão, encerrando a mensagem de hoje? Eu trago aqui 5 aplicações breves. Primeira,
Aí se você quiser anotar, anota. Mas pense nisso. Primeiro, a semente não produz por si mesma ou de si mesma. Vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Não adianta você comprar um terreno, um alqueire, construir uma casa e ficar sentado na varanda da sua casa só olhando para o campo, esperando nascer arroz, feijão, milho, trigo. Não adianta, não é assim que acontece. Ou quem sabe qualquer outra árvore frutífera. Não é assim que acontece. Certamente, quem vai crescer ali vai ser a erva daninha, o mato, porque erva daninha e mato crescem rapidamente. Se você quer colher, então, querido, querida, você precisa plantar. Se você acha que você é um crente, mas não compartilha a palavra, fica sentado só esperando ali a hora de colher, você não vai colher jamais. Porque não é assim que acontece. É necessário plantar para colher, para que haja uma colheita espiritual. É preciso semear espiritualmente. Portanto, para que vejamos o reino de Deus crescendo e expandindo, nós precisamos semear a palavra, viver a palavra. Para que as pessoas se convertam, nós temos que pregar a palavra. Para que a justiça de Deus se manifeste no mundo, nós temos que nos colocar como instrumentos da justiça de Deus no mundo. O Espírito Santo age em conexão com a palavra. E à medida que nós anunciamos a palavra, o Espírito Santo comunica o coração das pessoas, e as pessoas se convertem, pois o Espírito Santo age no coração mediante a palavra pregada e anunciada. Ah, Carlinhos, mas eu já ouvi falar de gente que converteu sozinho. Como? Olhando a estrela? Na Bíblia fala que olhar a natureza revela a Deus, mas não é suficiente para a conversão. Existem muitos relatos na história, e eu tive que fazer isso para poder trabalhar aí a minha questão da minha dissertação de mestrado, onde partes da palavra chegavam aos rincões do nosso país. O Pedro, meu filho, diz que tem uma história de alguém aí no sertão que ele comprava de uma determinada cidade e as pessoas vinham a cavalo entregar a encomenda dele. E às vezes essa encomenda chegava embrulhada num papel. E um dia aquele homem abriu tudo, era o que ele havia comprado, realmente o pacote, ele deixou ali do lado, mas na hora que ele percebeu, o papel estava todo escrito. E ele começou a ler o papel, e aquele papel não era outra coisa senão os jornais produzidos pelos presbiterianos no fim do século XIX para o início do século XX. E aquele homem começou a ler a palavra de Deus no jornal dos missionários. E um dia chegou um missionário a cavalo passando por lá pedindo pouso. E quando ele chega num rancho daquele homem, ele fala assim: você me dá pouso? Mas o que é que o senhor está fazendo? Eu falei: não, eu estou andando, distribuindo a Bíblia, pregando a palavra, vendendo a palavra. Eram os colportores, né? E aí o cara falou: espera aí, você é daquele que fala sobre a história de... E ele foi repetindo: sim, é isso que eu estou... Então me conta mais, porque eu já sei alguma coisa e eu quero entregar o meu coração para esse Deus. E assim surgiram igrejas, inclusive aqui em Planaltina de Goiás. Ninguém se converte sem que a palavra chegue a ele. Você quer que os seus amigos se convertam, que seus familiares se convertam? Pregue a palavra. Você quer que a sua família seja alcançada para a glória de Deus? Testemunhe da palavra. Ore e jejue. Eu jejuei muito pelos meus pais, pela minha família, para que eles pudessem se converter. E Deus teve misericórdia e eles tiveram encontro com Jesus. Funciona, gente. Segundo, não semeamos sozinhos.
Nós não semeamos sozinhos. O Senhor nos acompanha na semeadura. O Espírito Santo age em nós, por meio de nós e na vida do outro. Quem prega a palavra, o Espírito Santo usa a palavra que sai da nossa boca. Ele nos capacita a anunciar a palavra. Agora olha que interessante. Quem semeia a palavra ou a semente na parábola do semeador é aquele que prega. Dá para a gente entender que ele está já lançando a semente no coração, né? É isso que Jesus explica na parábola. No entanto, na parábola da semente, quem é que semeia? É o homem? É o pregador? Não. O texto diz que o reino de Deus é semelhante a um homem, e esse homem colhe depois, passando a foice. O único que tem poder para colher é o Senhor. Portanto, o que o texto, eu entendo, o que eu consigo entender, no versículo 26, que quem está anunciando, quem está semeando aqui, é o próprio Deus. É o próprio Espírito. Assim, eu chego à conclusão que quando nós pregamos, nós não somente estamos cumprindo as ordens do nosso rei, mas nós estamos semeando com o rei. Quando eu prego, o Senhor está comigo. Creia que quando você abre a boca para falar de Jesus, de orar pelas pessoas necessitadas e enfermas, o Senhor realiza com você. É uma experiência sublime. Quantas vezes já ouvi pessoas dizendo que o Senhor falou ao seu coração, levando a tomar atitudes e direções novas para a sua vida. Eles dizem, o Senhor falou comigo e eu a partir daquele dia eu tomei nova decisão. Sabe o que é interessante? É que muitas dessas pessoas que dizem que o Senhor falou com elas, eu era o pregador. Em algumas dessas ocasiões era eu quem estava semeando. Eu era o pregador. No entanto, apagou-se da memória dessas pessoas a minha pessoa, a minha palavra. O que ficou foi a presença do Senhor e a palavra do Senhor, porque quem prega, prega com o Senhor. Quem fala, fala com o Senhor, pelo Espírito do Senhor, para a glória de Deus, para a transformação das pessoas, e eu espero profundamente que o que esteja chegando no seu coração nessa noite, não seja a palavra do Carlinhos, mas seja a palavra do Espírito. Terceiro, nunca despreze os humildes começos. O grande rio começa numa nascente, e o grande carvalho com uma pequena noz. As grandes obras de Deus surgem de pequenas iniciativas, e muitas vezes o início é em nossa própria casa, é em casa, é testemunhando para os nossos filhos, é orando com os nossos filhos, e dando testemunho de integridade, porque não adianta você pregar e viver outra coisa, isso é incoerente, isso é blasfemar contra o Senhor. Você precisa viver o que prega, para que haja verdadeira transformação na sua casa. Para que depois você não venha culpar o Senhor por sua insanidade e sua infidelidade para com Ele. Pregue o que você viva. Anuncie o que a palavra do Senhor diz. E você verá a obra do Senhor acontecendo. Quantas obras de Deus grandiosas, famílias inteiras quebradas aos pés da cruz, surgiram de pequenas iniciativas de oração, de quebrantamento, e muitas vezes essas famílias se tornam verdadeiros propagadores do reino do Senhor. Deus quer te usar para manifestar ao mundo a grandiosidade do seu poder. Por isso não despreze as pequenas iniciativas e os pequenos e humildes começos. Quarto, a semente lançada, ela cresce misteriosamente. Sempre foi assim. Por isso jamais podemos nos desanimar quando predomina o silêncio, quando as oposições se levantam contra nós, quando a
quietude domina o ambiente. A gente olha e fala assim, não está valendo a pena, estou pregando, nada acontece, estou orando aqui em casa e ninguém se converte, estou clamando a Deus e nada acontece. Ah, Senhor, mas a semente lançada cresce misteriosamente. Ela está debaixo do solo. E está operando, Deus está operando. E de um dia para outro vão surgir os primeiros brotos da terra. E você poderá ver que o Senhor jamais deixa de agir por meio da sua palavra. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus está operando e os resultados aparecerão em breve. Creia nisso. Creia nisso. E por último, eu quero trazer uma palavra especialmente para aqueles que se sentem incomodados quanto às questões de Deus. Se você tem desejado falar com Deus, se você tem desejado buscar a Deus, considere isso como o Senhor te chamando para um encontro pessoal com Ele. Porque a voz de Deus produz inquietações. Porque a voz de Deus indaga os nossos valores, confronta, bota em xeque. A voz de Deus incomoda aquele que está em pecado e vivendo na rebeldia da palavra. Deus está te chamando. Se você tem se sentido incomodado por Deus, é o Espírito Santo que está falando com você. Ele bate a porta. E Ele te chama pelo nome. Você vai abrir a porta? Se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear com você e você com Ele. Mas aquele que faz aí de surdo diante da voz do Senhor, esse está perdendo uma oportunidade maravilhosa de ser transformado para a glória do Senhor. Se você tem ouvido Deus falar, se você tem percebido o Espírito Santo te chamando, aleluia, mas você continua vivendo no pecado e na rebeldia, tome cuidado. Deus está te chamando. Arrependa dos seus pecados. Clame pelo perdão. Venha a Jesus, renda-se a Ele hoje, agora, nesse exato momento. E eu quero orar por você que tem ouvido a voz do Espírito. Nós vamos orar. E se você nessa noite tem ouvido a voz do Espírito e gostaria de receber essa oração, eu peço para você ficar em pé. E se você está em casa, como um ato simbólico, só você e Deus, coloca a sua mão aí no coração. Se você verdadeiramente quer nessa noite colocar sua vida diante do Pai. Se alguém quiser, fique em pé, que nós vamos orar nesse momento. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado porque ela é semente, porque ela alcança o nosso coração. Obrigado porque ela opera dentro de nós. Ela opera em nós. E nós estamos aqui nessa noite profundamente necessitados do Senhor. Oramos para aquelas pessoas que nessa noite necessitam de um encontro pessoal, transformador, verdadeiro, intenso contigo. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas. As que aqui estão e as que estão espalhadas por vários lugares, participando do culto pela internet. Eu creio que o Senhor usa e o Senhor vai. Eu creio que a Tua palavra foi anunciada e ela poderá transformar a vida de pessoas, nos lugares mais longínquos, como pessoas que foram transformadas por pedaços de jornal na história do nosso país. Eu creio que o Senhor pode usar tudo isso
para manifestar a tua glória, o teu poder, trazer perdão e trazer transformação na vida de lares destruídos, de pessoas enganadas pelo pecado, de pessoas que necessitam de uma transformação poderosa na sua vida. Faz isso, nós te clamamos. Venha, ó Espírito Santo, e realiza a obra misteriosa que só o Senhor pode realizar. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós nos colocamos diante de ti, clamando por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Vamos cantar uma música com